Oi gente, tudo bem com vocês? Então, o vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre o que eu, Flávia, como mãe de duas crianças deficientes auditivas, eu espero deles. Eu espero que eu falo no desenvolvimento deles. Por que eu acho importante falar sobre isso? Porque infelizmente muitos pais ainda, quando recebem o diagnóstico de que o seu filho é deficiente auditivo, o seu filho é surdo, eles bloqueiam e já pensam assim: ah, mas então o meu filho não vai conseguir estudar. Ah, mas então o meu filho não vai cursar uma faculdade, meu filho não vai casar, meu filho não vai ter filho, né? Cria um monte de coisa que a gente não tem como responder, né? A gente não sabe. Mas que eu, como mãe, também passei por isso, né? Eu lembro que eu me gerava dúvidas de assim: nossa, mas será que eles não vão conseguir falar no telefone? Como é que vai ser se eu precisar? E aquela coisa toda, né? E aí, quando eles começaram a falar ao telefone, eu já nem lembrava mais dessas dúvidas que eu tinha lá atrás, porque naturalmente as coisas vão acontecendo. E aí, uma vez eu lembro que a Duda fazendo o mapeamento, fazendo consulta, eu lembro que eu ouvi assim: olha, não espere pouco dela, cobre ela, cobre muito, porque ela tem condições de ser o que ela quiser ser, né? Se ela quer estudar para ser médica, ela tem condições de estudar, né? Isso vai depender do que ela quer fazer. Mas eu lembro que aquilo ficou para mim porque aqui em casa, graças a Deus, a gente sempre teve muito isso com eles, de não deixar que eles se sintam por baixo, que eles, é claro, eles têm que entender que eles têm uma limitação, mas não é uma limitação que impeça eles de estudar, de terem amigos, de arrumarem um namorado, de terem uma vida normal, né? É claro que a gente também não pode achar que, não, é igual uma criança ouvinte. Não, não é igual. Eles ficaram um tempo, no caso dos meus, 2 anos privados de ouvir. Então, eles vão apresentar sinais de que, às vezes, uma interpretação, a compreensão de um texto é mais difícil para eles. A Duda, por exemplo, que está no 3º ano, ela tem uma dificuldade com a matemática. O que também muitos ouvintes têm, né? A tal da matemática. Ela tem. Então, qual que é o nosso papel como pai, como pessoas responsáveis por aquela criança, como autoridades na vida deles? O que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer o que tiver ao nosso alcance para eles desenvolverem. Então, assim, não é entregar os pontos, não é achar que, tá frequentando a escola, tá tudo bem. Não, é claro que a gente tem mais trabalho? Tem, mas Deus nos deu, então nós temos que cuidar dessa vida. Então, pelo menos, eu vejo dessa forma. Então, a Duda, por exemplo, em semana de prova, terror e pânico aqui em casa, porque ela cria uma ansiedade, porque ela já entende que para ela tá um pouco mais difícil. Eu, como mãe, muitas vezes percebo essa ansiedade dela. Então, uma semana antes da prova, a gente estuda. Ela de manhã tá na escola fazendo a revisão, porque a escola faz a revisão. De tarde ela tá no CEAL estudando, porque lá também eles dão um amparo pra gente sensacional, sabe? Da professora realmente abraçar a causa de ajudar ela naquela semana de provas, né? E quando chega a noite, ela ainda estuda comigo. Então eu fico pensando às vezes assim, que criança com 8 anos, o pai e a mãe realmente tinham que ter toda essa, né? Todo esse estudo, todo esse tempo para estudar, para a criança no 3º ano fazer prova. Mas no caso dela, a gente precisa. E eu até falo que não é só pelo fato de eu querer que ela vá bem na prova. Não é isso. É pelo fato dela se sentir segura.
dela se sentir bem, de falar assim, eu consigo, é só eu estudar um pouquinho mais, mas eu tenho condições de fazer aquilo. E isso faz tão bem para ela. Quando ela tá ali, é claro que reclama, porque tá achando cansativo. Quando a gente pega a mochila no carro para subir a mochila para casa, ela já sabe que vai estudar em casa. Então, assim, é mais puxado pra gente? Claro que é. Mas eu vejo como nosso papel de cuidar daquela criança dessa forma, né? Então, é isso que eu quero deixar pra vocês. Então, a gente precisa nos cercar de bons profissionais nessa hora. Então, por isso que eu falei em outro vídeo a questão da escola inclusiva. Então, converse com a professora do seu filho, da sua filha, se mostre disponível, disposta a ajudar no que precisa, porque é o que eu falo muito até com a professora da Duda hoje. Eu não tenho didática, né? Não é minha formação, eu não sei, mas eu tô ali para ajudar ela no que eu preciso, né? No que eu posso ajudar. Então, peça ajuda, né? Converse com a professora, converse com a fono, converse com o otorrino, veja de que forma você pode estar ajudando o seu filho para que ele tenha o desenvolvimento o melhor que ele puder, sabe? Para que lá na frente a gente não olhe para trás e fale assim, poxa, por que eu não fiz dessa forma? Por que eu não ajudei na hora que eu podia ajudar, né? Então, esse é o meu pensamento. É a forma que eu vejo os meninos aqui, né? É da forma que a gente trabalha com eles aqui, para que eles tenham essa força, essa maturidade, para que eles tenham segurança no que eles estão fazendo, para que lá na frente seja mais fácil para eles, tá bom? Então, isso era o que eu queria deixar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.